Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou o Valdir Geríssimo, você está no canal VDP NBA. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma projeção para essa rodada de hoje, sábado. Teremos poucos jogos nessa rodada de hoje, 5 jogos, mas em compensação a rodada de ontem, que também servirá de parâmetro aí de análise para essa rodada de hoje. Tivemos 11 jogos, se eu não me engano, na rodada de ontem, 10 ou 11 jogos, então uma rodada cheia valendo pela NBA Cup. Então eu vou compartilhar com vocês aí quais foram os resultados, quais foram as entradas que eu fiz, já adiantando que tomei mais um head. É incrível como eu estou conseguindo saber precificar os jogos, entender as partidas, entender da tática do jogo e tudo para essa temporada, mas ainda estou tomando decisões erradas, escolhendo os jogos errados para fazer a entrada. Não foi diferente, acabei tomando um head na rodada de ontem. Vou compartilhar com vocês então qual foi esse head, quais foram as entradas que possivelmente teriam mais valor do que a entrada que eu escolhi. Antes então de seguir com o vídeo, peço ajuda de vocês aí, ajuda para poder continuar crescendo aqui no YouTube. E a forma que você tem de fazer isso é se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação, simples assim, não custa nada. Você de quebra não perde nenhuma das novidades aqui do canal, estará ajudando muito esse que vos fala. Após então uma pausa aí de um dia de rodada de NBA, voltamos ontem com a rodada especial de ação de graças, com início às 14 horas, Charlotte Hornets contra New York Knicks, vitória do New York Knicks, apertada, é verdade, por apenas um ponto de diferença, 99 contra 98, o Charlotte Hornets que jogou em casa e teve Brandon Miller como cestinha, sendo 20.6 rebotes e 3 assistências, e lembrando que LaMelo Ball foi a principal ausência, o principal desfalque para o time do Charlotte Hornets. Já para o time do New York Knicks, Jalen Bronson anotou 31.6 rebotes e 6 assistências, Karl Anthony Towns ficou com um double-double, 19 pontos, 12 rebotes e 5 assistências, e Josh Hart ficou com 13 pontos, 12 rebotes e 5 assistências. Então, muito bem essa dupla, Jalen Bronson e Karl Anthony Towns. Apareceu uma estatística nesse jogo de ontem, que é a dupla que mais participa de pontos, sendo assistência para um para outro. Então essa dupla aí é a que mais tem pontuação nessa atual temporada da NBA, somando os dois, nenhuma outra dupla tem tanto pontos quanto essa dupla. Às 16h30, Atlanta Hawks contra Cleveland Cavaliers. Que time copeiro, diria eu, se fosse futebol. O Atlanta Hawks, que na temporada regular aí vem passando por poucas e boas, acabou vencendo novamente o Cleveland Cavaliers, dessa vez jogando em Atlanta, jogando em sua casa, com 117 contra 101. Então uma boa vitória para o time do Atlanta Hawks, que é o melhor time do seu grupo dentro da Copa NBA, praticamente já classificado. DeAndre Hunter foi o destaque do time do Hawks, com 23 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, e Trae Young terminou o jogo com um double-double, sendo 21 pontos, 3 rebotes e 11 assistências. Então, somando esses dois jogos contra o Cleveland, se eu não me engano, são mais de 30 assistências para o Trae Young, que anotou, se eu não me engano, 28 assistências no último jogo contra o Cleveland Cavaliers. Foi uma marca aí histórica, uma marca inédita até mesmo para o Trae Young. Então, muito boa partida do Ice Trae, que acabou culminando para a vitória do Atlanta Hawks. Já para o time do Cleveland Cavaliers, o melhor time aí da liga, Darius Garland ficou com 29 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, Evan Mobley 24 pontos, 12 rebotes e 3 assistências, e Donovan Mitchell também terminou a tarde aí com um double-double, 12 pontos, 11 rebotes e 6 assistências, batendo então esse lei Cleveland Cavaliers a 1.48. Então praticamente 52% da aposta paga pela casa de apostas, então uma boa de uma entrada. E pode-se dizer que sim, que é uma zebra, afinal, se você traçar um paralelo entre a temporada regular do Cleveland e a temporada regular do Atlanta Hawks, com certeza o Cleveland Cavaliers era sim muito favorito e as odds estavam sim justificadas, mas acabou que dentro de quadra o Atlanta Hawks levou a melhor. Às 19 horas, Memphis Grizzlies contra New Orleans Pelicans, vitória do Grizzlies por 120 contra 109, com o Ja Morant anotando 27 pontos, 3 rebotes e 7 assistências, e Jerry Jackson Jr. 23 pontos, 8 rebotes e 1 assistência. CJ McCollum ficou com 30 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, e Ives Smith com 16 pontos, 14 rebotes e 1 assistência, e foram esses os destaques também para o time do New Orleans Pelicans. Às 21h30, Brooklyn Nets contra Orlando Magic, vitória do Magic por 123 contra 100, com Shake Milton sendo destaque para o time do Nets, 22 pontos, 2 rebotes e 4 assistências, e na ausência de Paulo Banchero, Franz Wagner novamente foi destaque para o time de Orlando, fazendo 29 pontos, 8 rebotes e 8 assistências.
Minnesota Timberwolves contra Los Angeles Clippers, um jogaço decidido ali nos minutos finais, muito bom mesmo o jogo do Los Angeles Clippers, que teve James Harden anotando um double-double, 20 pontos, 6 rebotes e 11 assistências, Kevin Porter com 17.7 rebotes e 3 assistências, e Iva Zubac também terminou o jogo com um double-double, sendo 16 pontos, 13 rebotes e 1 assistência. Já para o time da casa, Anthony Edwards anotou 21 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, Mike Conley com 13 pontos, 2 rebotes e 3 assistências, Nickeil Alexander-Walker terminou com um double-double, 12 pontos, 10 rebotes e 1 assistência, e Julius Randle terminou também com seu double-double, 11 pontos, 10 rebotes e 4 assistências para Julius Randle. Às 22 horas, Chicago Bulls contra Boston Celtics, bem provável essa vitória do Boston Celtics, bem provável que o destaque foi Jason Tatum com 35 pontos, 14 rebotes e 5 assistências, batendo então o óbvio. Então tivemos aí uma vitória do visitante do atual campeão da NBA contra o Chicago Bulls jogando em Chicago, que teve Nikola Vucevic com 32 pontos, 11 rebotes e 3 assistências, sendo o destaque para o time de Chicago. Indiana Pacers contra Detroit Pistons. O que acontece com esse time do Indiana Pacers é realmente uma incógnita nessa temporada. O que acontece com Tyrese Haliburton, que foi um dos melhores jogadores da temporada passada, inclusive o melhor jogador da NBA Cup. É verdade que o LeBron levou como MVP das finais, mas o Tyrese foi muito bem, muito predominante na NBA Cup passada. Essa temporada não sei o que está acontecendo, ele não vem jogando bem, não vem arremessando nos seus jogos, enfim, é um caso a ser estudado aí, que eu ainda não sei o que está acontecendo com esse time do Indiana Pacers. Mas assim, então, vitória do Detroit Pistons por 130 contra 106. Esse jogo aconteceu em Indianápolis. Teve Pascal Siakam como cestinho, como destaque do Indiana Pacers, com 21 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. Já para o time do Detroit Pistons, novamente ele, Cade Cunningham, adotou um double-double e foi o destaque, com 24 pontos, 6 rebotes e 11 assistências. Malik Beasley foi o cestinha, com 25 pontos, 1 rebote e 1 assistência. E Jalen Duren também terminou o jogo com double-double, sendo 14 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. Miami Heat contra Toronto Raptors, vitória do Miami Heat por 121 contra 111, com destaque da rodada para Bam Adebayo, que anotou um triple-double, anotou 14 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Jimmy Butler ainda cooperou para os 121 pontos do Miami Heat, anotando 26 deles, sendo 2 rebotes e mais 6 assistências, e Tyler Herro ficou com 23 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Já para o time do Canadá, R.J. Barrett anotou 25 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, e Scott Barnes 24 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Então, triple-double também para o Scott Barnes, que não foi o destaque da rodada, na minha opinião, porque jogou contra o Miami Heat e o Miami Heat acabou sendo vitorioso. Então, foi mais relevante a atuação do Bam Adebayo para a vitória do Miami Heat do que a do Scott Barnes para a derrota para o Miami Heat, sendo assim, então, na minha opinião, Bam Adebayo o destaque dessa rodada. Às 0 horas, o jogo do Red, que poderia ter sido o jogo do Green, mas acabou não sendo. Afinal, o Los Angeles Lakers no final, ali no clutch time, para ser mais específico, faltando ali 2 minutos, estava, se eu não me engano, a 3, 4 pontos atrás, acabou errando tudo, acabou pedindo timeout, errando a saída do timeout, dando a bola para o time do Thunder, e acabou perdendo o jogo então em casa em Los Angeles por 101 contra 93, com Dalton Knecht anotando 20 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Anthony Davis ficou com um double-double, 15 pontos, 12 rebotes e 7 assistências, e LeBron James, é verdade, não esteve em uma das suas melhores noites de basquetebol, 12 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Para o time do OKC, novamente ele, sempre ele, Shai Gilgeous-Alexander, 36 pontos, 6 rebotes e 9 assistências, flertando com double-double, que aconteceu para Isaiah Hartenstein, que anotou 11 pontos, incríveis 18 rebotes e 5 assistências. Para finalizar a rodada, Portland Trail Blazers contra Sacramento Kings, vitória do Portland Trail Blazers por 115 contra 106, com DeAndre Ayton anotando 26 pontos, 9 rebotes e 2 assistências. Para o time do Kings, o bom time, o ótimo time do Sacramento Kings, mas que não consegue fazer esse coletivo se transformar em vitórias dentro de quadra, seja fora de casa ou seja dentro de casa, jogando na Califórnia, acabou perdendo mais uma, com o Malik Monk na sua volta, 29 pontos, 3 rebotes e 9 assistências. De'Aaron Fox ficou com 22 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Domantas Sabonis mais uma vez anotou um triple-double, mais uma vez de nada adiantou, 21 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. E talvez o principal desfalque para o time da Califórnia seja DeMar DeRozan, que novamente estava fora. Analisado então, falado
para essa rodada de ontem, destacando os pontos importantes da rodada de ontem. Vamos para a rodada de hoje, então, com apenas 5 jogos, com início às 20 horas, Charlotte Hornets contra Atlanta Hawks. Back-to-back de ambos os times, Atlanta Hawks novamente aí na posição de visitante, ontem conseguiu a vitória contra o Cleveland Cavaliers, a classificação, mas lembrando que os jogos da NBA Cup também contam para a temporada regular, e o Atlanta Hawks precisa correr atrás dessa temporada para pelo menos conseguir um play-in. Aí o momento do Atlanta Hawks não é tão bom assim dentro da temporada regular, mas tem sim muito basquetebol e muito conteúdo humano para buscar melhor classificação. Na minha opinião, valor para ficar contra o Charlotte Hornets a 2,58, ainda mais porque o LaMelo Ball ainda aparece como dúvida, pelo menos ainda aparece como ausência, pelo menos na hora da criação desse vídeo, desse conteúdo. Então, muito valor para ficar contra o Atlanta Hawks a 2,50, contra o Charlotte Hornets a 2,58, mesmo a Atlanta Hawks sendo visitante, levando em consideração que ambos os times vêm de um back-to-back. O jogo do Charlotte Hornets foi um pouco mais acirrado, né? Diga-se de passagem, contra o New York Knicks, exigiu um pouco mais fisicamente. Não que o jogo do Atlanta Hawks contra o Cleveland Cavaliers não tenha exigido, mas o resultado fez com que o Atlanta Hawks pudesse dosar ali, rodar o seu elenco antes do que o time do Charlotte Hornets. Valor então para ficar contra os Hornets a 2,58. Vou passar para o jogo das 21 horas. Detroit Pistons contra Philadelphia 76ers. É verdade, um bom time do Philadelphia 76ers, mas que vem sofrendo com muitos desfalques. Mas ainda assim, um time melhor do que esse Detroit Pistons. É verdade que esse jogo acontece em Detroit, então após a vitória de ontem, pode ser também que diante da sua torcida o time do Detroit consiga um excelente placar. Ainda está aí na briga pela classificação na NBA Cup e precisa fazer também uma temporada de recuperação para que no final consiga pelo menos buscar um play-in. Mas na minha opinião, caso seja aí o time titular, nem se fale muito valor para a lei Detroit Pistons a 1,84, mas caso seja aquele time alternativo do Philadelphia 76ers, do qual a gente já está acostumado, com muitos desfalques, principalmente Joel Embiid, ainda assim acho que tem esse valor, mas não tanto assim. Seria mais para equilibrar uma dosagem de stake, colocar uma stake mínima e não uma stake máxima, caso for o time principal do Philadelphia 76ers. Lembrando que a gente tem formas e formas de controlar, de equilibrar uma entrada, seja ela uma entrada com um risco baixo para um lucro muito superior ao risco, ou seja, também com entradas baixas em jogos que a gente não tem tanta certeza assim. Às 22 horas, Milwaukee Bucks contra o Washington Wizards, bem precificado, acho até que bem justo essas odds astronômicas para o Lei Washington Wizards ou para o Back Washington Wizards. Afinal, o Milwaukee Bucks parece que agora engrenou, o Giannis Antetokounmpo não está mais jogando sozinho como veio jogando nas últimas rodadas, então com certeza vitória do Milwaukee Bucks é bem provável, pode acontecer, claro, uma zebra e vitória do Washington Wizards em Milwaukee. Afinal, esse time do Milwaukee vem fazendo coisas do quais a gente até chega a desacreditar, mas é bem provável aí que essa precificação esteja justa e saia assim essa vitória do Milwaukee Bucks, porém sem valor nenhum, a 1,9 não vale nem a pena colocar R$1 nesse jogo aí. Às 23 horas, Phoenix Suns contra Golden State Warriors, provavelmente time titular do Golden State Warriors, provavelmente time titular do Phoenix Suns, jogo no Arizona, na casa do Phoenix Suns, com KD de volta, o Steph Curry que foi ausência na última rodada do Golden State Warriors, com certeza, caso esteja apto a jogar, irá sim jogar esse confronto contra o Phoenix Suns, que será sim uma boa partida para servir de parâmetro para o que o Golden State pode esperar dessa temporada. Lembrando que o Golden State Warriors durante essa temporada regular foi um dos melhores visitantes, se é que ainda não é o melhor visitante dessa temporada, sendo assim, então muito valor para ficar contra o Phoenix Suns a 1,69. Essa entrada eu estarei sim olhando e buscando ela com certo carinho. Para finalizar, às 23h30, Utah Jazz contra Dallas Mavericks, muito bem precificado aí, acho que sim, há de se confirmar a vitória do time do Texas, mesmo jogando em Salt Lake City, onde o Utah Jazz é muito forte. Soube precificar, mas não peguei mais EV, então espero conseguir fazer a escolha certa nessa rodada. Estou com uma porcentagem de acerto muito mal na NBA, como eu nunca tive antes. É uma temporada aí, diga-se de passagem, nova no sentido de planejamento. É uma temporada que eu comecei ela junto com a temporada europeia de futebol, junto com a temporada também americana e do basquetebol, do futebol americano e tudo. Então ainda é um pouco novo do que quando eu pegava o calendário brasileiro e começava em janeiro e terminava em dezembro. Então essa mudança aí pode ser que esteja influenciando nas tomadas de decisões, mas sei que logo
Vamos voltar aí a ter greens e poder estar trabalhando acima dos 60% de acerto, que é a minha média de NBA, isso há no mínimo uns 4, 5 anos. Do mais, meu muito obrigado, desejo a todos aí um bom final de semana, uma boa sorte na rodada de hoje, até amanhã analisando esses jogos de hoje e projetando a rodada de domingo de NBA. Valeu!